Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Uma outra tradução, João Ferreira de Almeida, atualizada, diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Eu quero começar cumprimentando a todos que vão assistir esses momentos que vamos ter aqui, e quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande para mim hoje estar conversando com a terapeuta Etelma Dutra, que tem uma história assim cheia, né, de experiências, de eventos, uma história muito bonita de servir a comunidade, não só de Caxias do Sul, na área da drogadição. Então, assim, com vocês a terapeuta e também pastora, eu ia dizer pastora, Etelma Dutra, eu gostaria, em primeiro lugar, assim, que você fizesse um apanhado, assim, da sua história, né? Pode até ser breve, seleciona aí o que você considera mais importante, né? Porque eu sei que são muitas experiências, é muito tempo de serviço e ainda continua servindo nessa área também, a comunidade, a região toda aqui, né? Então, contigo a palavra. Muito obrigada, então, pela oportunidade, né, de poder levar um pouquinho da história, do conhecimento na área da drogadição. Eu comecei a trabalhar de forma voluntária, foi em 1998, 99, por aí, e trabalhei até 2006, coordenando comunidade terapêutica, com internação na área da drogadição, né? Então, o que que eu aprendi, assim, nessa trajetória? Quero dizer, assim, que aprendi muitas coisas, aprendi a valorizar mais o ser humano, né? E saber também a seriedade que é quando uma pessoa se envolve com drogadição, né? A palavra drogadição, ela é a droga e a adição da droga, né? A pessoa desenvolve uma memória compulsiva. Quem tem a doença, né, é uma comorbidade. A compulsão é uma comorbidade. Então, ela pode ser sexual, ela pode ser em forma de jogos, na adição de medicamentos, comida. Tem esses pontos, assim, que o cérebro, ele não vai dizer que isso é isso ou aquilo, né? Ele vai ter uma droga de eleição. A pessoa vai desenvolver a preferência por um tipo de droga. Então, como é que começa? Começa quando a pessoa já tem essa propensão genética, né? E aí ela vai, se ela tem algum parente, alguma pessoa da família que seja usuário, seja de cigarro, seja de álcool, drogas lícitas ou ilícitas, ela tem que ficar, assim, muito atenta, porque se ela começar a entrar em contato com esse uso dessas substâncias, vai desenvolver a compulsão e perder o controle. Eu gostaria de fazer, sem interromper, já interrompendo. Pode ficar à vontade. Sobre esse trabalho, eu gostaria também que aqueles que vão ver esse vídeo, né, não vai ser ao vivo, mas vai ser depois compartilhado. O teu trabalho em Casa de Recuperação, ele foi um trabalho voluntário, né? E foi por um bom período de tempo, né? Foi por um bom período de tempo. Tinha alguma classe social específica? Ou... Fala um pouquinho sobre isso. Não, eu trabalhei, assim, durante 8 anos, né? Comecei trabalhando com adolescentes, então vinha essa questão familiar, né? Não existe classe, não existe cor, não existe raça, não existe, é ser humano. Então, pessoas, assim,
na época eu lembro que a gente atendeu um caso e o pai falou para mim, ele disse, eu tenho 3 filhos. Ele disse, a minha filha mais velha é médica, o filho é dentista e o do meio é drogado. E daí ele disse, aonde eu errei? Falei, não foi você que errou, né? Ele disse, todos usaram as mesmas roupas, estudaram no mesmo colégio, se alimentaram da mesma forma, né? Ele disse, como que esse, né? Ele acabou assim, ele trocava carro por drogas, né? Então, assim, não depende desse aspecto. Tem um aspecto genético, né? E assim, tem um fator, né, genético. Eu gostaria de saber, Etama, os pais, né? Então, também uma coisa na tua fala foi adolescentes, que eu anotei aqui, né? Então, assim, os pais que têm preocupação com esse assunto e que gostariam realmente de ajudar os seus filhos, né? Não pensando agora no fator genético, mas pensando em como que os pais poderiam acompanhar e quais seriam os primeiros sintomas, assim, as coisas mais assim leves que poderiam se manifestar na vida de um adolescente. E a gente conversava antes, inclusive, aquela coisa de som, também, acredito que tudo isso poderia encaixar aí, não sei, né? Também eu estou querendo ensinar o padre a usar a missa. Assim, as coisas vão se renovando, né? Eu sempre trabalhei muito e orientei os pais na prevenção. Eu acho que a prevenção é tudo. Esse assunto não pode, tem que ser discutido dentro de casa, em família. Discutido em família. Discutido em família. A prevenção começa. A partir de que idade os pais podem começar a falar desse assunto com as crianças? Desde criança. Desde criança. Porque se teve um avô, por exemplo, que foi alcoólatra, tem alguém, um tio, um primo, começa, as drogas lícitas são a porta de entrada para as ilícitas, né? Sim. Então começa com o cigarro, que parece inocentemente, né? Mas a pessoa pode desenvolver uma droga de eleição. Pode ser o álcool, e depois eles vão para as ilícitas, né? Então vai evoluindo, porque na questão da adolescência tem a curiosidade, né? Então os pais têm que trabalhar nessa questão dizendo, não seja curioso, não tenha curiosidade. Não dá para dizer que a droga é ruim, porque não é, eles vão descobrir que não é, mas tem que se falar do dano. Não é ruim no sentido do bem-estar que ela causa no momento. Exatamente. Sim. Então, porque lá fora eles aprendem que é a melhor coisa que existe, porque é a doença do prazer. Eu sempre falo, se é uma dor, a pessoa vai para o médico, né? Vai fazer o que tem que ser feito para poder tirar a dor. Mas no caso dos vícios, das adicções, é sempre o prazer. Então largar o prazer é mais difícil. E os pais precisam, olha, a partir de 7, 8 anos de idade, já começar a falar para as crianças que não precisa, que não sejam curiosos. Então, eu atendi um adolescente e ele disse para mim, eu tenho muita vontade de provar álcool. E eu disse, olha, não seja curioso. Eu disse, não precisa dessa curiosidade. E ele insistiu, assim, em algumas sessões. Aí eu falei, tudo bem, então você vai falar com os teus pais. Eu falei, porque você pode ter uma reação alérgica e pode entrar num choque anafilático, né? Ou num estado de coma, desenvolver uma psicose, que tem psicoses que aparecem só no consumo do álcool, né? E eu disse, se você pretende mesmo fazer isso, então você vai conversar com o pai e a mãe e vai falar, olha, eu quero que vocês fiquem juntos comigo e eu quero provar uma única vez porque eu quero saber o gosto que tem, a curiosidade do adolescente. E os pais daí foram fazer um lanche, né? E o pai perguntou, você quer provar a cerveja hoje? E ele falou, eu quero. E ele tomou meio copo. E ele passou mal. Ele passou tão mal que se os pais não estivessem juntos, teria sido um dano muito sério, né? Porque ele praticamente entrou em coma alcoólica, né? Né? Então, tudo isso os pais têm que se preocupar, né?
tem que se preocupar com a questão das drogas ilícitas, mas tem que se preocupar também com a questão do iDoser, que é uma coisa muito nova. Que é uma... Tu já vai falar sobre isso, mas antes disso, aqui nesse caso, nesse exemplo teu, a gente pode dizer que foi uma experiência controlada. Sim, foi uma experiência controlada e consciente. Foi um acordo entre os pais para que ele não fizesse isso na rua. Tá, e aí assim, eu preciso saber como perguntar, né? Eu vou tentar formular uma pergunta aqui. Muito bem, os pais, como é que os pais chegariam a essa liberdade, vamos dizer assim, de perguntar para o filho se ele tem essa curiosidade? Uma família normal, que vive o seu dia a dia e tal. Sim, por isso que eu digo que tem que haver a prevenção a partir de 7, 8 anos de idade, quebrar esse tabu, de falar sobre o assunto. Às vezes os pais evitam porque eles são fumantes ou tomam cerveja e tal, mas é necessário dizer para a criança, olha, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui faz mal e desenvolve o vício, e quando você quiser parar, você não vai conseguir, né? Uhum. Então tem que ser claro e deixar a criança crescer com essa ideia de que ele não tem necessidade, né? Uhum. Que eles têm um problema, uma genética, que se ele provar pode acontecer de ter a dependência. Muito tem que bem. ser muito claro, né? Sim, muito bem. Até porque assim, as coisas do lado de lá, e do lado de lá que eu digo é realmente da oferta, né, de drogas e tal, elas estão sendo incrementadas, né? As coisas estão ficando cada dia piores, vamos dizer assim. Sim. E eu te cortei exatamente no momento em que tu ia começar com um assunto que está sendo notícia agora e que é uma coisa que os pais também precisam se alertar. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Então, a implementação, ela vem... a gente sabe que a tecnologia faz coisas que a gente não imagina, incríveis, né? Então, hoje, a maioria das pessoas consomem as drogas ilícitas, né? Pela facilidade. Existe também a questão do preço, né? E então cada um vai, para suprir a sua dependência, acaba fazendo uma série de... se envolvendo em uma série de coisas ilícitas, né? Para poder suprir essa demanda. Mas eu quero deixar bem claro, assim, antes de eu falar dessa inovação, o sofrimento dos pais. O sofrimento dos pais, porque tem pais que... eu já vi mães que encontram, por exemplo, maconha na mochila do filho em idade escolar. E ela vai lá, ela sabe que é, porque existe o processo da negação, né? Ela sabe que aquilo é droga. E ela chega e pergunta, meu filho, mas como que você tem isso? E ele diz, não, foi meu colega que pediu para mim guardar. Normalmente eles mentem. E eles... então, né, pega e devolve. Mas aí é uma porta aberta e vai se estendendo, e o sofrimento que vem para os pais depois disso é uma trajetória que consome. Porque, por exemplo, o alcoólatra, ele nega que ele é alcoólatra. Ele diz, não, eu paro quando eu quero e tal. Não para, sem um tratamento, sem uma intervenção, até porque tem as comorbidades, que são doenças associadas. Por exemplo, tem pessoas que têm uma tensão muito grande. Tem pessoas, eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu bebo para relaxar, eu bebo para conseguir dormir. Não é remédio. Mas se eu tomar um remédio vai me fazer mal. Tá, e o álcool não faz mal? A droga não faz mal? Então, são os álibis que se faz para poder fugir do assunto, né? Às vezes, as pessoas normalmente eles fazem isso, às vezes criam uma série de conflitos dentro de casa para poder sair e ficar livre para o consumo. E, gente, as drogas matam. Só que isso não é divulgado, as estatísticas não vêm ao ar, né? É muito velado. Semana passada, aqui num hotel aqui perto, encontraram uma menina morta, porque é um local que eles vão para
fazer uso, eles vão muito para motéis, para hotéis, para ficar lá livre de, né, de qualquer interferência. É. E foi um casal ali, começaram a consumir, ele bancando a droga dela e tal. E acho que ficaram uns 2 dias trancados ali. E eu acho que quando ele viu que ela passou mal, ele foi embora, né? E ela ficou ali. Quando venceu o horário que eles teriam que fazer o check-in, eles foram lá e encontraram ela já gelada em cima da cama, né? Então, só quem passa, só quem tem um familiar em uso de álcool e qualquer droga vai saber o sofrimento que isso causa. Na época da comunidade terapêutica, eu aprendi todas as atitudes, todos os graus de dependência. Tem pessoas que usam e não desenvolvem a dependência. Tem outras que com um uso já desenvolvem a dependência. E a cada consumo tem uma quantidade de neurônios que se perdem, né? Claro que a gente tem milhões de células, mas, por exemplo, para um uso de cocaína, são entre 86 a 89 milhões de células que se perdem no cérebro e que não se regeneram. Não regenera. Não regenera. Então fica aquela pessoa assim, um corpo físico bom, mas assim, o cérebro já não tem mais, né? E o crack tem a questão do alumínio, né? Que eles fumam muito na lata e tal, e acaba as partículas derretendo e indo para o cérebro, e aí a pessoa já acaba perdendo totalmente a cognição, né? Por isso, de novo, é importante os pais estarem alertas, né? E trabalharem na prevenção. E trabalharem na prevenção, porque a prevenção, ela permite, né, que se vá fazendo todo um trabalho com a criança e com o pré-adolescente e o adolescente para que esse sofrimento absurdo ele não entre na família, não se instale dentro da família, né? E sabe, muitas vezes assim, o que a gente vê é uma dificuldade dos pais em falarem com os filhos, né? Sentarem e conversarem, e quando a gente lembra, nós somos cristãos, né? Quando a gente lembra que a palavra de Deus diz, ensina teu filho desde pequenininho, né? Para que até quando for idoso não se afastará. Então, o simples fato de obedecer a essa ordem do Senhor, que é uma ordem para os pais, já juntando aqui com a tua fala, já vai conduzindo na direção da prevenção. Né? Porque se eu falo com meu filho desde pequenininho e tal, né? E se o filho está na pré-adolescência, ainda tem maneiras, a meu ver, de conquistá-lo, saindo, passeando, brincando com ele, conversando, fazendo amizade, né? Eu vejo assim, ó, que muito do vínculo familiar se perdeu por causa do trabalho, né? Mas assim, sempre tem tempo para tudo. Quando a gente programa o nosso tempo, a gente tem tempo para tudo. Chegar em casa, conversar com a criança, dar atenção para a criança. Eu entendo o estresse, entendo completamente o cansaço dos pais. Ainda mais nesses tempos, né? Nesses tempos aí. Mas aí na pandemia, então surgiu... eu acredito que antes, mas a gente começou a ouvir isso a partir do momento da pandemia. Que os pais acabaram facilitando o uso de celulares, entregando na mão dos filhos para contê-los em casa e deixar mais acomodado, vamos dizer assim, né? Porque foi um período que a gente nunca imaginou que viveria, né? E hoje a gente está vendo as consequências disso. Então, o que aconteceu? Desenvolveram um tipo de droga, que eu não vou nem falar o nome aqui, né? É uma combinação de sons. E aí se vende pela internet, né? Esses sons, e a pessoa vai lá e compra, né? Por exemplo, 20 minutos. De um som. 10 minutos. E aí ele vai usar um fone bem potente e vai ter o efeito, né? Ele vai ficar entorpecido, né? Bom, eu já... Só para deixar uma coisa que
ele pode comprar, por exemplo, se ele quiser feito em maconha, tem um produto, se ele quiser um tipo de som. Se ele quiser o efeito da cocaína, tem outro, se ele quiser do crack, tem outro produto, outro conjunto som. De som, vamos dizer assim, que vai produzir o mesmo efeito que a droga. E aí foge da supervisão dos pais, né? Sim, porque está ouvindo música. Né? Exatamente. Então, acontece que as mães, elas falam assim, mas meu filho ele fica dentro de casa, ele não é de sair, ele fica o tempo todo dentro do quarto. E aí eu digo, olha, preste atenção no fone que ele está pedindo, no tipo de som que ele está ouvindo, porque eles vão exigindo um som, um fone cada vez mais moderno, mais potente, né? E aí eles estão danificando os neurônios da mesma forma. Mesmo efeito. Mesmo efeito. Tem aqueles que dizem que não faz mal, que não dá nada, assim como a gente vê com as drogas ilícitas, né? Uns são contra, outros a favor. Mas tudo aquilo que altera o comportamento, a cognição, é nocivo à saúde e ao desenvolvimento de um adolescente. Porque o adolescente, ele começa na pré-adolescência a construção do ser. Quem eu vou ser, como eu vou ser. Ele começa a fazer as metas, ele começa a se autoconstruir. Então ele constrói num dia, destrói no outro, e ele vai pegando as referências e vai formando os sonhos dele ali, né? Na adolescência fica mais forte, que é dos 14 anos até os 18 anos. Hoje a adolescência se estendeu para 24 anos, pelo excesso de informações. Então eles estão querendo cada vez mais ficar diante dos vídeos, assistindo e jogando, né? E eles jogam muito, e o jogo, ele é a mesma compulsão, viu, pastora? A mesma compulsão da droga, porque é a mesma memória, é a mesma memória com a mesma intensidade. Então, no final do ano passado, foi reformulado o CID-10, o Código Internacional das Doenças. Então, entrou já o vício, a dependência nos jogos, no virtual, já entrou como um vício, igual o vício da droga. Prevendo, inclusive, internações. Sim. E o tempo todo a gente vê crianças de 4, 5 anos que os pais não limitam o tempo e deixam a criança ali, porque a criança já tem o cérebro preparado para mexer com essa tecnologia, tendo em vista que a mãe transmite esse conhecimento na gestação. Tem crianças ali que 4, 5 meses que já estão assim, pega o controle da TV, pega o celular, já vão fazendo. Então a gente chega à triste e infeliz conclusão de que os pais que não dedicam tempo aos seus filhos, tempo de qualidade, né, para se tornarem seus amigos, para cativarem a confiança, a amizade deles, pagarão muito caro mais adiante. Infelizmente. Infelizmente, eu acho que a questão da hierarquia tem que ser muito clara. O papel do pai. O pai é a lei na vida da criança. A mãe, a mãe é o afeto. Então, na adolescência, eles querem quebrar isso, porque eles não querem ouvir. Inclusive, eles pedem muito a separação dos pais para se ver livre da lei. E assim, aqui a gente entra com aquela questão, né, que hoje está muito em voga, meu corpo, minhas regras. Exatamente. Né? Então, meu pai é disso, então eu sou disso. Exatamente. Né? Entra bem ali, né? Então, eu acho que tem que haver, assim, o conhecimento sem aplicação, ele é inútil, né? Porque as pessoas ouvem muita coisa na internet, que hoje tem muito acesso, né? Mas ouvem a opinião de alguém. Eu aconselho sempre, vai estudar, vai saber como começou, da onde surgiu, qual é a referência que se tem, porque hoje é a construção, o adolescente está na construção do ser. Depois ele vai lá pelos 32 anos, ele passa para a segunda adolescência, que é a construção do ter. Aí é aquele desejo, quero ter a minha casa, quero ter a minha família e tal, é a construção dos bens, né? Então,
a adolescência vai até os 24 anos pelo excesso da informação. Aí a pessoa perde muito cognitivamente porque ela desenvolve o ouvir e o ver. Mas a questão cognitiva fica totalmente abalada porque aquilo que não é usado, o cérebro entende que não precisa e ele mesmo vai desativando. E também as drogas queimam os neurônios, né? Exatamente. Eu acho que é chover no molhado, mas assim, nós estamos num momento no Brasil, sem entrar em nenhuma outra questão, né? Em que há duas correntes. Sim. Uma que propõe a liberação das drogas e outra que propõe que não. A restrição. A restrição, né? Então, assim, eu digo que eu acho que é chover no molhado, porque depois de toda a tua exposição e experiência e casos vivenciados, vividos, né? Antes mesmo dessa pergunta, existe a possibilidade de alguém ser resgatado através da oração, invocando o nome de Jesus, o poder do seu sangue, a oração intercessória? Aconteceram na tua trajetória situações assim? Então, assim, tem o nível da drogadição vai de 1 a 10, né? Eu sou do tempo da Senad, que o general Uchoa era o secretário, né? E eu aprendi muita coisa com eles, e tinha a Pauline, que era a secretária da Secretaria Nacional, né? Então, a gente trabalhava com as comunidades terapêuticas e existiam conferências. E nessas conferências, a gente recebia instruções de todos os técnicos, né? Inclusive do próprio General Uchoa. Se não houvesse uma espiritualidade forte, a gente não podia contar com uma recuperação, né? O índice de recuperação é muito baixo. Então, tudo depende do fato da comorbidade. Se a pessoa tem algum transtorno de comportamento, um transtorno de caráter, um transtorno de conduta, até uma patologia, ela vai recorrer. Por exemplo, os esquizofrênicos, eles fumam muito, né? E depois eles acabam buscando outros tipos de droga. E as pessoas julgam muito isso, né? Então, a gente precisa se colocar no lugar de cada familiar para saber a trajetória que corre. A espiritualidade, ela é associada à força de vontade, porque um drogado, ele tem a doença do prazer, então ele nunca vai querer largar isso. Ele precisa de Deus, ele precisa desenvolver junto com a família, porque aí o trabalho não é só de um, é a família e é o terapeuta junto, para falar, olha, nós tem uma forma, né, de sair disso, mas tem que ser rigoroso. E o nome de Jesus, né? Apoiar-se de Cristo apoiar-se no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Então, tem coisas que a pessoa não vai conseguir nunca fazer isso sozinha, né? Mas a fé é organizadora. E quando se pede, Espírito Santo, eu não tenho condições de fazer isso sozinho, me ajuda, ele vai ajudar. Amém. Glória Mas a Deus por isso. Tem que recorrer todos os dias. Sim. Tem que ser um estilo de vida. É diário, né? É diário, e tem que ter a autodisciplina, não só da família, mas também da pessoa. É um conjunto, porque hoje se valoriza o ter e não o ser. O valor da vida, as hierarquias estão sendo extintas, né? E a gente até, muitas vezes, é visto como conservadores, né? Mas eu tenho orgulho de ser conservadora, porque eu acho que os princípios não podem ser desfeitos, né? É o que sustentou a sociedade ocidental desde que ela surgiu, né? Os princípios, os valores judaico-cristãos, eles são o fundamento, vamos dizer. E para nós que cremos na palavra de Deus, né? que realmente, assim, cremos que o Senhor Jesus Cristo ressurreto, né? Ele vive, sempre há uma esperança, mas depende de nós querermos, porque ele disse, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Não é
né? Então, esse envolvimento da comunidade familiar, né? Nessa busca, eu acredito também que é uma proteção e uma maneira, vamos dizer assim, me corrija se estiver errada, mas a família é uma proteção e é um incentivo para essa disciplina que o próprio indivíduo precisa, né? Contando com a graça de Deus, que é algo que nós recebemos sem merecer, né? E a justificação pelo sangue de Cristo, que coloca o sujeito limpo na presença do Senhor para que ele comece uma vida diferente. Mas precisa do apoio da comunidade, né? Porque é uma experiência que eu tive agora, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas, por causa dessa coisa de fique em casa, ou é um número limitado, tem que fazer inscrição para comparecer no salão, no templo, enfim, no templo não, porque o templo somos nós, mas no salão, as pessoas se acomodaram e elas têm a sua espiritualidade, vamos dizer assim, entre aspas, desenvolvida através de uma transmissão de um culto, porém o ambiente não é o mesmo. Não é. Não é o mesmo. Com certeza não é o mesmo. O participar ali do corpo tem realmente assim uma diferença muito grande, porque a gente não está assistindo um vídeo pela internet, né? Que não tem sentimento, não tem toque, não tem emoção. Não quer dizer que lá no quarto, na individualidade, não tenha, né? Mas, assim, é tudo uma questão de poder. Eu acho que tudo que tem por trás desse público é a questão do poder. E assim, dentro disso que a gente falou agora, né? Então, como eu disse, é uma pergunta para chover no molhado, vamos dizer assim, né? Tem os que apoiam porque dizem que se houver liberação das drogas, o que não é proibido não atrai, né? Então são a favor da liberação das drogas. E tem outros que dizem que não, que as drogas não podem ser liberadas, né? Embora também do lado dos que apoiam a liberação, eles dizem, mas vocês fumam, vocês bebem socialmente e tal, e aquela coisa. Mas, pelo que eu entendi da tua explicação, tem níveis, tem graus diferenciados que vão... Por exemplo, eu conheci pessoas alcoólatras que destruíram o cérebro, queimaram todos os neurônios, né? Bebendo álcool, né? Então, eu gostaria que tu comentasse esse assunto também, se tu não quiser comentar, fica livre. Sim. A questão da liberação ou não liberação das drogas, num momento no Brasil decisivo para a gente até, vamos dizer assim, ter alguma opinião, né? Quem queira ter alguma opinião a respeito desse assunto, até para se posicionar, né? A questão da liberação das drogas, eu quero deixar bem claro assim, que eu vejo como uma questão do poder, né? Não existe amor pelo outro, não existe empatia pelo outro, existe o poder aquisitivo que pode ser oferecido através da drogadição. A gente sabe de países que liberaram as drogas, e eu participei de uma conferência com o David Wilkerson. Ele foi o autor daquele livro Foge, Nick, Foge. Ele é americano, né? E Entre a Cruz e o Punhal. E eles eles desenvolveram a metodologia das comunidades terapêuticas de desafios jovens, alguns usam no Brasil, né? É uma metodologia, assim, completamente rígida, né? Porque tem pessoas que precisam ser contidas. E ele sempre falou isso, que a partir do momento que uma pessoa entra nas drogas, dificilmente ela sai. Eu conheço pastores, né? Inclusive a gente tem um bem próximo, né? Sim. Que ele era viciado em crack e ele saiu. Temos um rapaz também. Esse rapaz, que hoje é uma bênção, está no ministério, inclusive, né? Mas já há bastante tempo, e não é o pastor Rudy, é um outro, porque o pastor Rudy também a gente conhece, é maravilhoso, né? Sim. Mas assim, esse jovem, ele e o irmão dele, no final de semana, há vários, mas põe vários nisso, anos atrás, fumaram 20 mil de crack no final de semana. Sim. E hoje, graças a Deus, é uma família bem constituída, eles têm um menininho, um amor de criança, e eles trabalham também
levando o seu testemunho, né? Sim. E estimulando, vamos dizer assim, coisas positivas na vida dos jovens, né? Então, mas eu te interrompi, desculpa. Bom, mas então essa questão do crack, cientificamente, pela opinião da medicina, enfim, não existe recuperação. E esses dois que nós mencionamos aqui? Exatamente. Há Por muito quê? tempo, glória a Deus. Porque eles aprenderam a se entregar e assim, mergulhar fundo no Senhor e pagar o preço. Porque o que eu ensinava para eles na comunidade? Se você quer estar fissurado pela droga, você vai fazer quilômetros e vai achar qualquer forma para suprir esse desejo. Então, você paga um preço de ficar com os pés assim, uma bolha só. Que eu atendi pessoas que queimaram os pés embaixo, que assim que virou uma bolha só. Jesus, de não conseguir caminhar. Mas continuou caminhando com aquela bolha embaixo dos pés, descalços, porque já tinha vendido tênis, inclusive. E eles tinham pessoas que vendiam a roupa. Uma vez apareceu um enrolado num jornal, assim, porque ele tinha trocado todas as roupas dele por droga. Então, é aquela coisa, assim, da compulsão, né? Eu quero mais, quero mais, quero mais. Então, as pessoas não sabem, não dá para testar, não dá para ser curioso. E eu falava para eles, olha, você mergulha fundo na Bíblia e dobra o teu joelho e vai dizer para Deus, eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. E eles fizeram isso. Aqueles que se envolveram profundamente, plenamente com Deus, eles saíram. Mas são raras as pessoas que pagaram esse preço. Então, a gente pode dizer que um general brasileiro indicou a espiritualidade como um fator muito importante na prevenção, enfim, nesse assunto. E a outra coisa é que aqueles que propõem a liberação das drogas, eles visam um poder, inclusive o poder financeiro, e não tem nenhuma empatia pelo ser humano. Não. Porque o ser humano se exploda, é que eles não estão nem aí. Exatamente. Por quê? Porque é só a questão do poder, né? O que esse filão vai me trazer financeiramente, né? E o poder que eu terei a partir disso. Então, quanto mais eu colocar vícios... Eu tive experiências assim, de a mãe chegar cansada em casa e um dia totalmente chuvoso e senta, liga a TV e tá lá assistindo, né? O filho vem correndo, fissurado, arranca a TV da tomada e sai correndo para vender a TV porque ele estava fissurado. É a prevenção, né? Então, isso acontece com adultos, né? Mas essa questão, eu acho que tem que ser muito bem pensada, porque hoje se mata por um celular, hoje se mata por um tênis, porque não tem o valor da vida. As pessoas esqueceram-se do ser. Então, assim, se você tem aquilo que eu quero e eu não tenho, eu te mato e fico com aquilo que você tem. Eu estou pensando aqui numa coisa, nós já estamos com 40 minutos de vídeo e a minha experiência é que as pessoas não assistem muito mais do que isso. Sim. Né? Se houver nos comentários alguma pergunta, a gente pode marcar um tempo para uma conversa específica para responder alguma pergunta? Com certeza. Tá. A gente pode, inclusive, fazer um evento sobre isso. Sim. Depende do interesse, né? Do interesse. Depende do interesse. E assim, eu fiz um vídeo que eu vou tornar público, quer dizer, não sei ainda, vou ver, né? Sobre os nossos filhos, que são herança do Senhor, né? São o que de melhor nós temos. E lá eu falei uma coisa que eu vou falar aqui, tu vai me dar licença agora, né? Pode, fica à vontade. Inscreva-se no canal. Nunca pedi isso. Então, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Clica lá no sininho, que aí quando a gente entrar, se nós organizarmos conversas assim, bem informais, né? Sobre um tópico que alguém queira saber, alguma pergunta, enfim, né? Vai depender muito dos horários da Etelma, né, da terapeuta,
pastora, amiga, companheira de jornada de quase 30 anos ou mais, né? Mas, não vamos dizer desde quando, senão calculam a nossa idade, né? Como meu irmão falou, né? Tava com dor na perna, daí, isso é a idade. Ele disse, não, mas a outra tem a mesma idade e não tá doendo. E não dói. Essa é boa, gostei. Né? Então, assim, a gente vai agora pro finalmente, né? Eu gostaria que você deixasse suas últimas... Tá, então assim, eu quero falar agora com os pais. A minha mensagem é também para os pré-adolescentes, adolescentes, enfim, eu trabalho nessa área, né? Tanto no consultório quanto fora dele. Mas o que eu quero dizer, pais, amem os seus filhos. Amar os seus filhos não é ser permissivos com todos os sonhos, todos os desejos. Se a gente não criar falta, ele não vai ter a necessidade. Não dê tudo. Dê o amor, dê o subjetivo. Aquilo que é palpável, eles vão conquistar depois. Agora, o caráter, a personalidade e o comportamento são os pais. Eles nascem já nascem com o dom, né? Mas a gente tem que lapidar. A gente tem que lapidar porque a gente precisa ter esse descanso. Os pais merecem isso. Eu vejo que nem um pai merece passar pelo sofrimento de ter um filho envolvido com drogadição, porque só quem passa sabe o sofrimento que é, sabe a dificuldade que tem para conseguir uma internação. Não existem muitos subsídios, assim, as instituições trabalham com projetos e tal, mas, assim, não existe aquele respaldo. O SUS é bom porque eles têm um atendimento, assim, bem justo, mas às vezes demora muito tempo, né? E conta com a vontade. Então, se a pessoa não tem a vontade para uma internação espontânea, a família pode recorrer ao Ministério Público, na vara de cidadania, e internar a pessoa compulsoriamente, que graças a Deus voltou, porque eu bebo socialmente, as pessoas falam. Mas o que é beber socialmente? Ter um surto durante o efeito, e aí só aquela família que está presente, que sabe o sofrimento que tem. Quantos filhos que eu atendo aqui que são produtos de pais alcoólatras ou viciados em drogas, né? É uma destruição total. Então, não entrem nessa. O prazer, se tem prazer de outras formas, um prazer saudável, Deus é o prazer principal, né? Saciar, o Espírito Santo, eu digo, quer andar entorpecido, se entorpeça com o Espírito Santo. Efésios, né? Efésios 5, embriagai-vos. Embriagai-vos, Então... Então, eu quero agradecer, né? É uma bênção ter podido estar aqui, a gente tomou algumas providências, né, para que pudesse acontecer. Quero também agradecer as pessoas que cooperaram para que isso acontecesse. E quero, finalizando agora como pastora, né, eu quero dizer aos pais, criem seus filhos no temor do Senhor, desde pequenininhos. Sabe, eu lembro minha mãe, quando eu tinha 6 anos de idade, ela me alfabetizou. E ela me alfabetizou com historinhas bíblicas, com 6 anos de idade. Sim. Aliás, com 4. Com 4, porque eu tomei naquele tempo a primeira comunhão com 4 anos de idade. Eu já era alfabetizada, porque minha mãe sentava comigo e me ensinou a ler e me deu um livrinho de história bíblica que eu lembro até hoje. Então, ensina teu filho desde pequenininho. Mas eu estou correndo atrás do tempo. Bom, nós podemos conversar sobre isso outro dia, mas conta com o Senhor, conta com o socorro do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, né, do Espírito Santo, você que é um pai, uma mãe cristãos, né, para que ele venha então a conduzir. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, né, e acredito que nós vamos ter alguns próximos momentos, né? Eu me coloco à disposição, né? Coloco a minha experiência, a gente entra com tudo, né? Com o sentimento, com a disposição, e eu me coloco, porque eu sei como é que
eu já acompanhei muito, sei como, o sofrimento de famílias que tem que trabalhar e viver com essa dor, né? Com essa dor. Então, pode contar comigo, tá bom? Tá muito bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Me sinto muito honrada, né, de poder levar um pouquinho de conhecimento e que possa trazer uma esperança para as famílias que passam por isso. E o meu desejo é que realmente todas as crianças do nosso futuro, os adolescentes da nossa geração e das gerações vindouras não tenham contato com nenhum tipo de droga, lícita ou ilícita. Amém. Amém. Façamos a nossa parte. Exato. E o Senhor fará dele. Glória a Deus. Amém. Então, shalom. Shalom a todos. Shalom.